Olá pessoal, nós faremos agora análise do livro intitulado Geografia, Escola e Construção de Conhecimentos, de Lana de Souza Cavalcante. Nós vamos dividir a análise deste livro em duas partes. O livro nos traz um estudo sobre os processos envolvidos na construção de conhecimentos geográficos por alunos de sextos e sétimos anos do ensino fundamental, considerando as relações possíveis entre o conhecimento científico da ciência geográfica e os saberes construídos pelos alunos em situações escolares. A relação entre uma ciência e a matéria de ensino é muito complexa, pois elas formam uma unidade, mas não são idênticas. A ciência geográfica se constitui de teorias, conceitos, métodos referentes à problemática de seu objeto de investigação. A matéria de ensino geografia corresponde ao conjunto de saberes dessa ciência e de outras que não têm lugar no ensino fundamental e médio, como, por exemplo, a astronomia, economia, geologia, e são convertidos em conteúdos escolares a partir de uma seleção e de uma organização daqueles conhecimentos e procedimentos que são tidos como necessários à educação geral. A construção e reconstrução do conhecimento geográfico pelo aluno ocorre na escola, mas também ocorre fora dela, como a gente vai ver aqui nas análises. O suporte teórico inicial do estudo foi a psicologia histórico-cultural da chamada Escola de Vygotsky, sobretudo a parte referente à formação de conceitos, em que esse autor propõe que o conhecimento escolar se constrói pelo confronto entre conceitos cotidianos e conceitos específicos. No primeiro capítulo, nós temos ciência geográfica e ensino de geografia. Nessa virada de século, nós temos uma nova era. Termos como sociedade pós-industrial, sociedade pós-capitalista, sociedade pós-moderna, evolução informacional, terceira revolução industrial, revolução técnico-científica, sociedade informática. Todos esses conceitos têm sido utilizados para denominar os fenômenos socioeconômicos, culturais e políticos que têm caracterizado a sociedade contemporânea. Na sociedade moderna, baseada em princípios de circulação e racionalidade, há um domínio do tempo e do espaço, mecanizados e padronizados, que se tornou fonte de poder material e social, numa sociedade que se constitui à base do industrialismo e do capitalismo. O controle do tempo e do espaço se liga estreitamente ao processo produtivo e também à vida social. O tempo ligado à disciplina e regularidade no trabalho, como também ao giro do capital na produção. O espaço ligado à criação de um mercado mundial e à redução de barreiras para a expansão do sistema produtivo. A desterritorialização do tempo e do espaço se manifesta na esfera da economia, da política, da cultura, implicando a acentuação e generalização de novas possibilidades de ser, agir, sentir, pensar, imaginar, na medida em que liberta horizontes. Trata-se aqui de um fenômeno próprio da globalização. A globalização tende a desenraizar as coisas, as gentes, as ideias. A história da geografia como disciplina escolar tem início no século XIX, quando foi introduzida nas escolas com o objetivo de contribuir para a formação dos cidadãos a partir da difusão da ideologia do nacionalismo patriótico. No Brasil, o movimento de renovação do ensino de geografia faz parte de um conjunto de reflexões mais gerais sobre os fundamentos epistemológicos, ideológicos e políticos da ciência geográfica, iniciado no final da década de 1970. Podem-se situar aqui, nesse movimento, alguns marcos, como a realização do Terceiro Encontro Nacional de Geógrafos, em 1978, onde se deram importantes mudanças, como a organização da AGB, a Associação dos Geógrafos Brasileiros, promotora do encontro. E também podemos citar a realização, em 1987, também pela AGB, do primeiro Encontro Nacional de Geografia. Fala, professor. O movimento do ensino de geografia, dentro do movimento mais amplo de renovação,
teve como interlocutoras as geografias vigentes no momento, ou seja, a geografia tradicional e a geografia quantitativa. Fazendo a crítica dessas correntes da geografia e de suas implicações no ensino, surgiram propostas de incorporar as reflexões da concepção dialética no ensino, o que possibilitou a emergência da chamada geografia crítica ou geografias críticas, já que são muitas as propostas. No entanto, há alguns pontos comuns nessas propostas que vale a pena destacar. As propostas convergem na crítica sistemática ao ensino de conteúdos estruturados conforme uma corrente da geografia tradicional. Essa geografia se caracteriza pela estruturação mecânica de fatos, dos fenômenos, dos acontecimentos divididos em aspectos físicos, aspectos humanos e aspectos econômicos, de modo que forneça aos alunos uma descrição das áreas estudadas, seja de um país, de uma região ou de um continente. No que diz respeito aos aspectos pedagógico-didáticos das propostas de ensino de geografia, persiste a crença, explícita ou não, de que, para ensinar, basta o conhecimento do conteúdo da matéria enfocado criticamente. Ou seja, para que o ensino de geografia contribua para a formação de cidadãos críticos e participativos, bastaria que o professor se preocupasse em trabalhar em sala de aula com conteúdos críticos, baseados em determinados fundamentos metodológicos dessa ciência. Embora essa seja ainda uma posição dominante, alguns autores demonstram preocupação maior com a questão pedagógica no ensino de geografia. Entre o homem e o lugar existe uma dialética, um constante movimento. Se o espaço contribui para a formação do ser humano, este ser humano, por sua vez, com a sua intervenção, com seus gestos, com seu trabalho, com suas atividades, transforma constantemente o espaço. Não importa se refere a um indivíduo ou a uma sociedade ou nação. Em qualquer caso, o espaço e as próprias percepções e concepções sobre ele são construídos na prática social. Do simples deslocamento diário dos indivíduos até os posicionamentos necessários sobre, por exemplo, as grandes questões globais, as atividades diárias atuais, requerem do cidadão a consciência da espacialidade que é inerente aos fenômenos, aos fatos, aos acontecimentos de que participa. A finalidade de ensinar geografia para crianças e jovens deve ser justamente a de ajudar esses jovens, essas crianças, a formar raciocínios e concepções mais articulados e aprofundados a respeito do espaço. A leitura do mundo do ponto de vista de sua espacialidade demanda a apropriação pelos alunos de um conjunto de instrumentos conceituais de interpretação e de questionamento da realidade socioespacial. Os conceitos de lugar, paisagem, região, natureza, sociedade, território são considerados como conceitos fundamentais para o raciocínio espacial e são citados como os mais elementares para o estudo da geografia. A experiência tem mostrado a ineficácia de se ensinar conceitos à criança ou ao jovem apenas transmitindo a eles o conceito definido no livro ou elaborado pelo professor. O professor deve propiciar condições para que o aluno possa, ele mesmo, formar um conceito. Por isso que é relevante o investimento intelectual para compreender o processo de construção dos conceitos. Os experimentos realizados por Vygotsky e colaboradores revelaram que a formação de conceitos é um processo criativo e se orienta para a resolução de problemas. A memorização e a associação, por si só, não propiciam a formação de conceitos. Para que o processo se inicie, deve surgir um problema que só pode ser resolvido com um novo conceito. O desenvolvimento dos processos que resultam na formação de conceitos se inicia na infância, mas as funções intelectuais básicas para isso só vão ocorrer na puberdade. É importante, então, para a reflexão sobre o ensino, considerar que os conceitos começam a ser formados desde cedo, mas só aos 11, 12 anos a criança é capaz de realizar abstrações que vão além dos significados ligados às suas práticas imediatas.
Mas isso não se dá pela idade apenas. É preciso levar em conta a experiência. Ou seja, se o meio ambiente não fornecer ao adolescente os desafios e as tarefas necessárias para estimular o seu intelecto, o seu raciocínio poderá não alcançar o nível possível para sua faixa etária. Vygotsky distingue aqui três fases no processo de formação de conceitos. A primeira fase é denominada conglomerado vago e sincrético de objetos isolados. A segunda é a do pensamento por complexos. Nessa fase, os objetos isolados se associam na mente da criança, em razão das suas impressões subjetivas e as relações que de fato existem entre esses objetos. Um complexo é um agrupamento concreto de objetos e fenômenos unidos por ligações factuais. Essa fase é importante porque há nela um momento chamado de pseudoconceito, bastante semelhante ao conceito propriamente dito para a formação dos conceitos. A terceira fase é a formação de conceitos. Vygotsky distingue da fase de pensamento por complexos, afirmando que, para formar conceitos, é necessário abstrair, isolar elementos e examinar os elementos abstratos de forma separada da totalidade da experiência concreta de que eles fazem parte. Na verdadeira formação de conceitos, é importante unir e separar. A síntese deve se combinar com a análise. O pensamento por complexos não é capaz de realizar essas duas operações. E chegamos agora ao capítulo 2, o conhecimento geográfico através de representações sociais de determinados conceitos elementares. O referencial teórico das representações sociais surgiu na pesquisa aqui como um recurso para a compreensão de concepções, ideias, conceitos e imagens sobre geografia. Conceitos esses que crianças e adolescentes vão formando na sua vida cotidiana, na qual se insere a sua vida escolar. Em que medida a compreensão dessas representações pode indicar caminhos para a prática do ensino de geografia? As concepções e ideias dominantes na sociedade são elementos de análise dos estudos de representações. Então, uma das funções das representações sociais seria efetivamente a de permitir a dominação de umas ideias sobre as outras, ampliando aqui a afirmação que Serge Moscovici faz. A representação social é uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos. Moscovici considera que as representações não apenas repetem, mas produzem critérios de pensamento e ação sociais. Assim, o entendimento da representação avança no sentido mais abrangente e dinâmico de produção, e não apenas reprodução de padrões de conhecimento e conduta. Um aspecto a ser considerado no entendimento de representação social é o do partilhamento. As representações são um conjunto de ideias, concepções, imagens produzidas, mantidas e partilhadas coletivamente. Segundo Moscovici, elas determinam o campo das comunicações possíveis, dos valores ou das ideias presentes nas visões compartilhadas pelos grupos e regem as condutas desejáveis ou admitidas. Ainda segundo Moscovici, as representações são determinadas tanto pelos meios de comunicação, como jornal, rádio, conversações, como também pela organização social dos que comunicam. A igreja, os partidos, é certamente adequado acrescentar nesse rol a escola, como um local privilegiado em que esses fenômenos da comunicação e do partilhamento se manifestam. Este capítulo nos traz as representações sociais dos alunos, iniciando aqui com as representações de lugar. As representações sociais de lugar foram apanhadas nos depoimentos dos alunos sobre o bairro, a escola, o centro da cidade onde moram, nas informações sobre localização, orientação e atitudes em relação ao seu bairro, pontos positivos, pontos negativos, bairros em que gostariam de morar, em que não gostariam e também outros lugares. Entre os motivos que levam as crianças a gostarem do seu bairro, um
merece destaque por ter sido citado por grande parte delas. É a referência aos colegas, amigos ou familiares, o que sugere que o principal atrativo do espaço vivido para essas crianças são as relações pessoais nele travadas. Na verdade, sugere a emergência na experiência cognitiva das relações sociais imediatas, como sendo ingredientes mais palpáveis do espaço vivido. Os fatores citados como pontos positivos de seu bairro ou de seu lugar de vivência revelam pontos essenciais para a criança em relação ao espaço. Ela gosta do lugar porque ele tem referências de alegria, de proteção, de segurança, de liberdade. No que diz respeito à paisagem, para a maioria dos entrevistados, a paisagem lembra um lugar bonito. Essa referência é tão forte que algumas crianças utilizaram um outro tipo de linguagem, como por exemplo uma entonação poética, para expressar o que era paisagem. Um campo cheio de rosas, árvores dando fruto, tudo florido. Observa-se nesses depoimentos que a ideia de paisagem está sendo construída por essas crianças é estereotipada. É uma imagem, é um lugar idealizado, idílico. Não parece ser um lugar real, onde vivem pessoas comuns, onde trabalham pessoas comuns. É, além disso, uma imagem estática, que não apresenta dinâmica, que não se transforma sem deixar de ser paisagem. Ou seja, a imagem de paisagem para a maioria desses alunos parece ser a de uma estampa de parede, um retrato de folhinha, um quadro do tipo que é comumente encontrado pendurado em paredes de casas populares. No que diz respeito ao conceito de região, ele é bastante utilizado na análise geográfica e na prática cotidiana, além de ser convencionalmente uma matéria de estudo em quase todo o sétimo ano. A imagem que aparece como mais recorrente do conceito de região é a de um local definido de forma absoluta e estática. Tanto as explicações das respostas afirmativas quanto as das negativas parecem reforçar a ideia de que, para eles, região é algo estático, é um local definido. Ou seja, o Brasil é um país. Se é um país, não pode ser uma região. Goiânia é uma cidade, mas é uma região porque ela é grande. Ela é habitada por muita gente, porque ela pode estar na região norte. Outro conceito também foi o de território. Percebe-se que esse conceito está muito pouco claro para os alunos, pois apenas alguns conseguiram expressar suas noções a respeito desse conceito. As crianças mostram dificuldades para definir território. Elas procuram definir esse conceito com alguma expressão na qual está contida a palavra, mas o significado dessa expressão não parece estar internalizado, já que a consideram similar a outras palavras, como continente, região. Apesar disso, alguns requisitos foram atribuídos ao conceito e são interessantes por expressarem significados mais precisos. Percebe-se que alguns alunos já têm uma representação desse conceito, e a referência mais imediata para eles é a ideia de propriedade, de posse. Essa referência ainda é uma propriedade particular. Dono, meu território, seu próprio território, não sendo levantada por eles a possibilidade de um território de propriedade coletiva, pública. Mas, de qualquer forma, está presente a ideia de posse, de poder, que são componentes importantes. Um outro componente também importante para a formação desse conceito é a noção de limite, que não esteve presente no discurso dos alunos, apesar de ser, em alguns casos, conteúdo já da primeira fase do ensino fundamental. Outro conceito discutido aqui foi o de natureza. As principais referências feitas foram os seguintes elementos da natureza: animais, plantas. Para ampliar o significado dessa representação, é importante examinar as falas dos alunos sobre o que é para eles natureza, como por exemplo, campo muito belo, aves, pássaros, animais de tudo quanto é qualidade. Destaca-se aqui a referência que eles fazem à beleza, à bondade, ao amor, à vida. Então, natureza é beleza, é bondade, é amor, é vida. Perpassa aqui uma imagem idealizada de natureza, uma imagem idílica. E é interessante notar que, tal como quando se manifestaram sobre paisagem, aqui também se expressaram de forma poética. É onde que o homem ainda não mexeu.
Só é habitado por animais, um lugar bonito, paisagem, dos animais, das plantas, de tudo que Deus criou. Outro conceito foi o de sociedade. A resposta mais comum foi a de que a sociedade é um grupo de pessoas. Os alunos apresentam, na tentativa de definição desse conceito, dificuldade em expressar um significado que seja genérico. Ou seja, como no caso dos outros conceitos, os alunos demonstram dificuldade em formar um conceito genérico que possa ser aplicado a sociedades específicas. Por essa razão, referem-se a ele por meio de uma de suas manifestações concretas. Essa dificuldade de pensar em termos de uma sociedade genérica também foi observada quando os alunos responderam às questões referentes a quem faz parte da sociedade. Temos também o conceito de geografia. Quase sempre no final da entrevista, conversava com os alunos sobre geografia, como matéria de ensino de seu currículo escolar. O intuito foi de perceber a vinculação que fariam entre o que já haviam conversado e essa matéria, e além disso, captar a representação de geografia como matéria de ensino. Para os alunos, os temas que foram levantados a respeito de acontecimentos ou de fatos cotidianos que eles vivenciam ou podem vivenciar não fazem parte da geografia. Provavelmente esses temas não são explorados em sala de aula pela geografia, razão pela qual surge esse estranhamento por parte dos alunos. A pesquisa também nos traz as representações sociais das professoras. As professoras de geografia, no que diz respeito ao conceito de lugar, declararam não ter dificuldade em se orientar. A preocupação parece situar mais na tarefa de passar esse conteúdo aos alunos. Apesar de apresentarem elementos de referência diferentes, pode-se fazer uma certa relação entre as declarações das professoras que ligaram paisagem à beleza e as que a ligaram à natureza. Pode-se inferir que, para as professoras da primeira fase, sem formação específica em geografia, e ainda para outra professora que cursava o último ano da faculdade nessa área, paisagem é, como no senso comum, uma vista bonita. Essa imagem é compartilhada pela maioria dos alunos entrevistados. Ou seja, é a imagem de uma estampa de parede, um retrato de folhinha. Outras professoras demonstraram um outro entendimento de paisagem, associando aqui ao que se vê, a aparência. Embora uma dessas professoras tenha logo dado um exemplo de plantinha e de ar que respiramos, deixando aparecer aqui uma associação forte entre paisagem e natureza. De qualquer forma, as professoras demonstraram ter incorporado um determinado entendimento do conceito de paisagem, que tem sido divulgado pela ciência geográfica nos últimos anos. Trata-se do entendimento de que paisagem é a aparência dos objetos espaciais, aparência que se modifica conforme a dinâmica das relações sociais. Pode-se dizer que as representações são compartilhadas. Alunos e professoras ora se referem a território legalmente constituído, ora à propriedade. E, de fato, a ideia de propriedade é bastante forte na representação que fazem do território. No caso das professoras, essa noção está mais trabalhada, mais ampliada, incluindo, por exemplo, a noção de limites e de propriedade definida socialmente, que no caso dos alunos não aparecia. Esses elementos e os outros citados são importantes para entender o significado de território. As respostas das professoras sobre para que serve a geografia foram semelhantes às respostas dos alunos. Para eles, a geografia serve para a gente aprender a localizar mapas, conhecer um pouco o país, para conhecer mais o mundo da gente, para indicar os setores, os países. Ou seja, a razão mais apontada também pelos alunos foi a de indicação, localização e conhecimento do mundo. Todas as falas das professoras trazem sugestões bastante significativas para o trabalho com a geografia na escola. São elas que estão dizendo que a geografia é importante, mas às vezes demonstram dificuldade em especificar tal importância. São elas que apontam falhas nos trabalhos que, por vezes, provocam o desgosto do aluno, e também o seu, e o não envolvimento real com a matéria. São elas que apontam também encaminhamentos importantes para uma possível superação das dificuldades, mas também de uma forma um pouco sistematizada. Por suas declarações, é possível sintetizar as dificuldades dos alunos em alguns aspectos, como a dificuldade de lidar com a escrita e a leitura, de formar autonomamente seus próprios conceitos e de trabalhar, sem decorar, com conteúdos abstratos.
E nós finalizamos aqui a primeira parte deste livro. Bons estudos a todos e até a próxima.